Para concluir uma prova de corrida com êxito, além de treinar, você deve combinar alguns fatores para que assim faça uma prova de sucesso. E é com esse trecho que a gente dá início a mais um episódio do Café com Corrida, podcast da Golfit Assessoria Esportiva. Alexandre. Tudo bem, galera? Isso aí. Netinho, Márcio, colegas. Fala, galera, beleza? Presentes para mais um episódio que vem trazer alguns tópicos daquilo que é importante, de algumas coisas que são importantes para que a gente consiga levar vocês a fazerem uma prova de sucesso. E esse episódio, ele, na verdade, vai dar início a vários outros episódios que a gente vai especificar cada coisa. Então, a gente vai passar um pouquinho mais por cima do que é treinamento, recuperação, gerenciamento extra. E nos outros episódios a gente vai aprofundar cada tópico. Hoje estamos com a parceria aqui da MedSpa, da doutora Fabiola Kleinert, parceria de longa data, né, Neto? Nosso parceiro aí, né? Já tivemos aí no evento de corrida, né? Nos 9 anos da Golfit, eles estiveram com a gente lá e seguimos aí nessa parceria forte com a doutora Fabiola, né? E com a MedSpa. Então, vamos começando com o treinamento aqui, alguns tópicos que a gente precisa levar em conta e que a gente pode trazer aí. O que vamos trazer aí, gurizada? Bom, treinamento, primeira coisa, ele tem que estar alinhado, né, com o objetivo do aluno, o objetivo do atleta, é fundamental, porque... para ele ter o sucesso, né? Para ele ter o sucesso. Só a partir do momento que a gente tem esse alinhamento, que aí se refere a qual o principal objetivo desse aluno, vai ter provas, tem uma prova-alvo, mas até chegar nessa prova-alvo, eu vou ter outras provas, então a gente vai alinhar tudo isso no início, naquela conversa, depois de um teste para avaliar o condicionamento físico atual, e aí sim começar a traçar todo o planejamento até o dia da prova, né? Mas isso é o primeiro passo. O primeiro passo é a conversa, né? Esse contato com o treinador para deixar tudo alinhado e saber o que o aluno quer e o treinador entender o que esse aluno vem buscar, que nível que ele está e como a gente vai chegar. E muitas vezes gerir, né, a expectativa e realidade de quem está iniciando. É o momento dos cortes também, né? Eu quero fazer, para isso, vamos com calma, a gente vai chegar, mas vamos fazer isso. Apresentar outras propostas. Às vezes o aluno vem, às vezes o aluno nem sabe o que quer, né? Então aí a gente, vamos traçar esse objetivo, a gente mostra para o aluno, quem sabe então a gente se prepara vamos melhorar seus 10K. O aluno vem pensando que quer correr meia maratona. Ele corre, eu quero correr meia maratona. E aí, só que ele não... Você sabe que, diante daquela conversa, ele não está preparado para aquele momento. Então, você coloca outros objetivos, né, intermediários que vão fazer com que ele chegue no dia uma meia maratona preparado. Mas vai ter treinos bons, né? Muitos treinos bons, vai ter treinos aqueles que não vão encaixar, que vão ser treinos ruins, mas esses treinos eles têm que ser direcionados para que o atleta, durante o passar do ciclo de treinamento, ele fique com o mental dele cada vez melhor, mais forte, né? A estratégia dos treinos, enfim, né? Das provas que vão anteceder. Por exemplo, um cara que quer correr um 10K, ele pode fazer provas de 3K, de 5K no meio dessa preparação, e isso aí tudo vai fazer com que o mental dele fique melhor, né? Para ele chegar lá no dia da prova dele, no dia alvo dele lá, tá a estratégia traçada lá e ele ter uma prova de sucesso, né? Então, é de extrema importância também esses treinos passarem, né? E ele conseguir encaixar esses treinos para que ele consiga estar com um mental muito bom, né? Falar sobre essa questão mental aí, que é bem interessante, porque eu observo a gente, né? Na verdade, observa bastante essas questões que acontecem assim. A gente vem de uma sequência, por exemplo, né? Uma sequência boas de treino, né? A gente faz um treino bom, um treino encaixado, outro treino legal e assim vai, né? Tem 12 treinos legais, assim. E aí tem um que não saiu, né? Muita gente, naquele ponto ali, se fragiliza. E aí ele se abraça naquela experiência ruim que ele teve, né? Que essa pessoa teve essa experiência ruim de um treino que não conseguiu completar, ou não conseguiu completar no ritmo que tinha que ser, ou nem completou o treino, ou sentiu um pouco, né? Enfim, se machucou e etc. Se abraça nisso e esquece todos os treinos bons que passaram, né? Então essa parte do treinamento mental, ela vem, assim, na minha opinião, ela é tão importante quanto o treinamento físico, a estratégia. Treino em si, que né? vai ser, isso, porque muitas vezes, né, a partir do mental que se coloca por água abaixo toda uma preparação e tudo mais, por esse descuido, né, esse destreinamento mental para aguentar, porque na verdade a hora de arriscar, quando que é? Nos treinos.
Na hora de errar é onde? No treino. Treino. Então, a gente vai se fortalecer físico e mentalmente nos treinos. Não dá para se abalar, nem dá para superestimar também, né? Um treino excelente não vai ser a prova. Né? E um treino muito além do que a gente pode entregar não vai ser a prova, não é a realidade. Nem muito aquém. Então, o que a gente é? A gente é a média disso aí. A gente está no meio. E às vezes, como tu falou, um treino ruim, um treino que não encaixou, a pessoa vai lá para baixo. E ali, aquilo ali que faz com que a pessoa comece a treinar uma semana ruim, 2 semanas ruim, e aí vem pra gente, não tá dando, não vai dar. Então calma, fulano, aí tu tem que jogar, tu tem que conversar, tem que abraçar aquela pessoa ali, né, para que ela volte, talvez ali às vezes reduzir um pouquinho os treinos, né, a intensidade, o volume ali, para que ela volte a encaixar, mas às vezes um treino ruim faz com que o mental da pessoa vá lá embaixo, né? Confiança, né? É isso aí. Tem gente, até a gente conversou uma vez, que tem gente que se engrandece em provas, por exemplo, tem gente que Se sente diminui. a pressão, fica ansioso, tem gente que faz uma sequência de treinos muito bons e na prova não consegue replicar, e tem gente que nos treinos muitas vezes Parece que não tá entrega encaixando, menos, né? e lá na prova. Então é muito diverso esse universo, assim, as pessoas reagem de uma forma muito diferente, né? Eu acho curioso isso. É legal. Interessante entender que tem essa diversidade. E fora tudo isso aí, a gente não tá treinando, a gente não tá trabalhando com atletas, só atletas, né? São pessoas comuns, são pessoas Sim. que trabalham, que têm filhos, pessoas que têm estresse Tem um em cotidiano, casa. dia a dia. E aí tem todo esse jogo aí, né? Pra gente organizar e fazer com que a pessoa renda, né? E assim, falando de treinamento, o cara encaixa treinamento, mas é muito bom quando o cara quebra no treinamento, quando ele tem alguma coisa errada no treinamento, porque ali é aquele momento que ele aprende muito mais, né? Quando você vem fazendo treino certinho, tá certo. Mas quando dá alguma coisa errada, é importante, porque daí o cara fala, o que eu errei, né? Daí ele vai melhorar aquilo ali. E se dá errado isso no treinamento, quando ele chega na prova lá, se der alguma coisa errada, ele já vai saber passou, o que né? fazer. Ele sabe. Isso aí. Então é muito importante dar alguma coisa errada Às durante vezes, o processo de treinamento. Eu falo por experiência os própria. exemplos mais comuns, né? Saiu muito forte no início do treino, ou na noite anterior que ele tinha que treinar, não dormiu direito. Sim. Enfim, né? Então, Ou até mesmo o cara tá bem, né? Durante a prova, dá uma dor, um fantasma ali, que já aconteceu num treinamento, e fala, não, eu vou ter um plano B, então vou reduzir um pouco o ritmo aqui agora para recuperar. Então, quando o cara já passou por isso no treinamento, fica muito mais fácil de ele absorver. Então, a gente aprende muito quando dá errado. Né? Eu tenho isso aí muito certo. Né? A vez que eu mais aprendi foi quando eu errei, quando eu fiz a minha pior maratona. Foi onde o que deu errado? Dali, eu mudei toda a estratégia e sim, eu consegui o objetivo. Mas enquanto eu estava batendo na trave ali, eu estava fazendo sempre a mesma coisa. Não conseguiu me acompanhar, né? Não consegui acompanhar, até o Xande chegou na minha frente. Então, vim ali naquela sequência, batendo 6 segundos para subir 3, daí, não, agora tá bem. Continuei fazendo a mesma coisa. Na outra maratona, 3 e 12, tudo errado. Né? Aí sim, falei, tem que mexer alguma coisa. Então, aprender muito mais do que se eu tivesse feito um sub-3, 2,59 ali, eu ia continuar fazendo a mesma coisa, né? Então, errar foi importante para absorver e evoluir. Então, tem que ter uma resiliência muito forte para isso aí, conseguir fazer tudo isso e não largar de mão, né? Agora, outra questão, corpo não recuperado, corpo cansado, consegue treinar bem? Com certeza não, né? Não tem... Dentro do treinamento, nós precisamos ter a recuperação, né? Os treinos, que são os regenerativos para recuperar, mas também a gente procurar, né? Fisioterapeuta, procurar a clínica da doutora aí, né? Para fazer um recovery. Até já ia falar, né? Lá na clínica MedSpa tem essa questão da recuperação, da liberação miofascial, que é importante e é presente, né, na rotina de atletas de performance. E na nossa rotina a gente acaba também usufruindo dessa técnica, né? Para recuperar e regenerar melhor. Né? Lá na clínica eu mesmo já faço lá, né? Por isso que eu corro bem. Vocês não correm bem? Né? Verdade. Eu corro, Tá né? sabendo por quê. Fiquei sabendo que a gente vai ganhar, né? Isso aí. Doutor Fabíola aí, vamos... Mas, assim, esse cuidado, na verdade, da recuperação do recovery é muito importante, né? Claro, a gente está falando dessa questão da liberação, da massagem, que é parte de um processo de recuperação, mas há de se dizer que, claro, tem outros fatores, como algumas coisas que a gente possivelmente vai falar ali depois, que é comportamental mesmo, né? Do sono, né? De respeitar essa questão da planilha, do intervalo de tempo entre um estímulo e outro, né? Às vezes, tô com um treino atrasado, vou fazer agora
hoje, amanhã e depois da manhã, vou É. fazer tudo junto para recuperar, para não perder a planilha e tal. Então, Mas não, calma aí, vai dar merda. Mas na verdade a recuperação não fez nada da aconteceu, recuperação. Não, deu tudo errado, vai dar tudo errado. Né? Então, A recuperação é fundamental. Até o cara tá entregando o treino como que tem que entregar. Só que ele não tá... Por exemplo, eu entrego todos os treinos da semana como está proposto na planilha. Só que eu estou muito mais cansado do que eu deveria estar. Isso aí é um indicativo. Essa Pô, é a a questão, recuperação... né? Às vezes por mais passa que uma eu- semana, ele entrega 2 semanas, na quarta semana ele não vai entregar mais. E depois que ele já não entrega mais, já passou. Então, por isso que é importante o aluno dar esse feedback para a gente, porque quando só sobe lá para o nosso aplicativo que o treino fez, a gente confere o número, tá dentro. Mas quando o aluno fala, eu entreguei, mas eu Percepção sofri. de esforço dele, né? Não era para sofrer nisso aí. Então, é importante essa relação entre professor e aluno, e o aluno falar para a gente, né? Porque tem aluno que gosta de falar, tem aluno que não gosta. Sobe lá para mim, o Kairan tinha que entregar 15K, 4,50, entregou. Beleza, para mim tá tudo bem, mas ele pode Não sei falar, como é que foi, esses 4,50 eu quase morri. Claro. Opa, então tá errado, né? Então o feedback faz parte da recuperação, hein? Fala pro treinador, né? A recuperação é um indicativo fundamental para saber se eu vou evoluir, se eu vou manter, se tem que dar um passo para trás. Né? Isso é mais comum do que a gente pensa, porque numa rotina que tenha bastante treinos leves aí, provavelmente bem cansado você vai conseguir fazer ainda, mas qual é a percepção de esforço isso? E dentro disso a gente já entra para o gerenciamento de outras coisas além treino, que daí alimentação, sono e controle do estresse, né, / ansiedade, né, gurizada? que é um grande desafio, né? Porque aí diz respeito a fatores comportamentais, né? E que muitas vezes o indivíduo, até a gente mesmo, tem dificuldade de fazer esse tipo de gerenciamento, que é quantos litros de água eu tomei hoje? Não sei, por exemplo, né? Falando sim. assim, pô, tomar água é fundamental, ainda mais para um corredor, né? E aí a alimentação, como que tá? Tá mais ou menos do jeito que Deus quer. Então, tudo isso vai fazer diferença. E o sono, né? O que eu vejo que é o principal calo do pessoal, assim, de uma geração, talvez, assim, e aí é uma discussão mais profunda, é o sono, né? Então, o pessoal não dorme bem, dorme mal, não recupera, não está pronto para o dia, muito menos para o treino, e aí vai para um treino forte, para um treino longo, para um treino importante, Um ritmado Com de prova. 3 horas de sono, entendeu? Aham. O cara não tá... Né? E qual é o custo disso aqui, né? Exato. Qual que é o custo que eu vou ter disso aqui? Né? Então, a tendência é que no passar das semanas eu vá adoecer, vou pegar um resfriado, uma sinusite, uma lesão talvez um pouco mais grave. É o corpo dizendo, olha, tu tem que melhorar alguns aspectos aí comportamentais, como alimentação, o sono, né? Hidratação, para que tu esteja preparado para aquilo ali. Senão não tem como. Pode treinar da melhor forma possível, né? Exatamente. Mas se não cuida de alguns aspectos aí Uma hora vai dar problema. Uma hora vai dar problema. Corpo. Esses pilares são fundamentais. Se tá encaixando, se tá um só muito bem, vai acabar sendo comprometido pelos outros, né, que não estão organizados ali. Então, Isso aí. posso estar treinando muito bem, mas meu sono e alimentação não está adequado. Então, quando a gente tem um equilíbrio desses pilares assim, não é fácil, né? Então, alimentação, sono e o treinamento. Mas quanto mais a gente conseguir refinar isso aí, melhor para o desempenho, melhor para a sua saúde, com certeza isso faz muita diferença. Beleza. Pessoal, como falado no início do episódio, este episódio é uma introdução a uma sequência de outros episódios que vão alinhar vários outros aspectos aqui dentro do treinamento, dentro da recuperação, dentro das outras questões que a gente pincelou aqui, vamos dizer assim. Esse episódio foi um oferecimento da MedSpa, da doutora Fabiola Kleinert, um agradecimento especial aí à parceria. E para você que nos acompanha através do Spotify, corre lá no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal. E para você que está no YouTube, vai para o Spotify, vai para o nosso Instagram lá, @golfit.assessoria esportiva e nos segue. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!